Olá, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de Matemática do 6º ano. Como sumário de hoje temos quadriláteros e depois exercícios. Bom, começando logo pela definição de quadriláteros, temos que quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados. Lembrando que polígonos são figuras geométricas fechadas por segmentos de reta. Nesse caso aqui temos 3 exemplos de quadriláteros. Se vocês repararem, são polígonos e têm 4 lados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, sempre que nós tivermos um polígono de 4 lados, nós os designamos por quadriláteros. Vamos agora para elementos de um quadrilátero. Temos lados, são segmentos de retas que contornam o quadrilátero. Temos aqui o exemplo, temos esse lado aqui, nós chamamos de lado, aqui, lado, lado, lado. Lembrando que nós temos 4 lados. Vértices são os pontos de encontro entre 2 lados. Se vocês repararem, sempre que 2 lados se encontram, formam-se um vértice. Temos um vértice, 2, 3, 4. O número de vértice coincide com o número de lados. Ângulos internos são os ângulos determinados por 2 lados consecutivos de um quadrilátero. Bom, esse lado aqui, quando encontra com esse lado aqui, nós temos esse ângulo aqui, que está pintado cor verde. Temos 4 ângulos. O número de lados coincide com o número de vértices e o número de ângulos. Ângulos externos são ângulos formados pelo prolongamento de um lado do quadrilátero. Um ângulo externo sempre é suplementar ao ângulo interno adjacente a ele. Reparem que se eu prolongar esse lado aqui, eu tenho o ângulo que está pintado a azul, que é o ângulo externo. Bom, se repararem, o ângulo pintado a azul, ângulo externo, o ângulo pintado a verde, ângulo interno. Se nós somarmos as amplitudes desses ângulos, nós teremos um ângulo suplementar, ou seja, um ângulo raso. Diagonais são segmentos de retas cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos do quadrilátero. Ou seja, se eu unir este vértice com este vértice, eu vou obter uma diagonal. Fazendo a mesma coisa aqui, vou obter uma outra diagonal. Podemos dizer assim que num quadrilátero nós temos 2 diagonais. Agora vamos para a classificação de quadriláteros. Bom, diz assim, os quadriláteros podem ser classificados de acordo com a posição relativa entre seus lados. Aqueles que possuem lados opostos, paralelos, são chamados de paralelogramos. Os quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos e outro não, são chamados de trapézio. A terceira classe dos quadriláteros contém aqueles que não possuem paralelismo algum entre seus lados, ou seja, os não trapézios. Até aqui espero que estejam a acompanhar os conteúdos. Vamos agora para os paralelogramos. Paralelogramos são quadriláteros cujos lados opostos são paralelos. Ou seja, nós temos aqui um quadrilátero onde os lados opostos são paralelos. Ou seja, esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui e esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui. Passamos agora para as propriedades. Diz assim, a primeira propriedade: possuem lados opostos congruentes, ou seja, os lados opostos têm o mesmo comprimento. Este lado aqui e este lado aqui têm o mesmo comprimento, esse aqui e esse aqui também têm o mesmo comprimento. A segunda propriedade diz assim, possuem ângulos opostos congruentes. O ângulo a vermelho, esses 2 ângulos, melhor dizendo, são opostos e têm a mesma amplitude. Esses 2 ângulos, a verde, têm a mesma amplitude. A terceira propriedade
as diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios. Aqui é o ponto médio dessa diagonal e também dessa diagonal e nós representamos pela letra M. Os paralelogramos são classificados da seguinte forma: retângulos, losangos e quadrados. Passamos agora para os retângulos. Retângulos. Os retângulos são paralelogramos cujos ângulos internos são retos. Daí o nome retângulo. Bom, se repararem, nós temos um paralelogramo aqui, nessa figura. Agora vamos ver os ângulos internos. Nós temos 4 ângulos internos e esses ângulos internos têm a amplitude de 90 graus. Por isso, nós os chamamos de ângulos retos. Lembrem-se, quando a amplitude mede 90 graus, nós os chamamos de ângulos retos. Bom, os retângulos possuem todas as características dos paralelogramos e uma propriedade específica, a saber, as diagonais de um retângulo são congruentes, ou seja, este segmento tem a mesma medida, por isso são congruentes. Passamos agora para os losangos. Losango são paralelogramos que possuem todos os lados congruentes, isto é, são paralelogramos equiláteros. Temos 4 lados e esses lados têm a mesma medida. A sua propriedade específica é a seguinte: as diagonais de um losango são perpendiculares. Reparem que se nós ligarmos esse vértice aqui com esse vértice aqui, e esse vértice aqui com esse vértice aqui, nós teremos um ângulo de 90 graus. Logo, são perpendiculares. Passamos agora para os quadrados. Os quadrados são losangos e retângulos simultaneamente e por isso possuem todos os ângulos retos e todos os lados congruentes. A sua propriedade específica é a seguinte: as diagonais do quadrado são perpendiculares e congruentes. Reparem aqui, temos diagonais, têm a mesma medida e aqui temos um ângulo de 90 graus. Por isso, são perpendiculares. Assim terminamos a classificação dos paralelogramos. Espero que estejam a entender. Dando continuidade ao estudo dos quadriláteros, passamos agora para os trapézios. Trapézios. Diferente dos paralelogramos, os trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Bom, temos essa figura aqui, é um trapézio, pois apenas um par de lado é paralelo. Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, esse aqui não é paralelo a esse aqui. Bom, um trapézio é classificado em retângulo, isósceles e escaleno. Trapézio retângulo. Quando possuem 2 ângulos retos. Na figura, ao lado, temos 2 ângulos de 90 graus. Trapézio isósceles. Quando os lados oblíquos são congruentes. Esse lado aqui tem a mesma medida que esse lado aqui. Por último, temos trapézio escaleno, quando os lados oblíquos são diferentes. Esse lado aqui tem medida diferente desse lado aqui. Assim terminamos a classificação dos trapézios. Entramos agora nos não trapézios. São quadriláteros onde os lados opostos não são paralelos. Vejamos os exemplos. Ali temos 2 quadriláteros onde os lados opostos não são paralelos, ou seja, não há paralelismo entre os lados opostos. Assim terminamos a classificação dos quadriláteros.
Até aqui, espero que estejam a entender os conteúdos. Passamos agora para os exercícios. Exercício número 1. Observa a figura ao lado e indica. Aqui temos a figura. A linha A, vocês terão que indicar um trapézio. A linha B, terão que indicar um quadrado. A linha C, um retângulo. E a linha D, um losango. Darei-vos um tempinho para resolverem esse exercício. Passando agora para a correção do exercício. Espero que tenham feito da forma correta. Diz assim: observa a figura e indica um trapézio. Recordar que trapézio é um quadrilátero onde nós temos apenas um par de lados paralelos. Nós podemos tomar a figura CHFJ. CHFJ. Temos isso. Depois de identificarmos o trapézio, passamos agora para o quadrado. Recordar que quadrado é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes. De acordo com a figura, teremos A, B, D, C. Passamos agora para o retângulo. Um paralelogramo é um retângulo quando tem 4 ângulos retos. Temos ali N, L e H. N, L e H. Tem 4 ângulos retos. E por fim temos losango. Recordar que losango é um paralelogramo que tem 4 lados congruentes. Temos MOPG. MOPG. Assim terminamos o exercício número 1. Espero que tenham feito da forma correta. Passamos agora para o exercício número 2. Diz assim: indica V nas verdadeiras e F nas falsas as seguintes proposições. A linha A. Todo quadrado é retângulo. As diagonais de um losango são congruentes. Os ângulos de um paralelogramo sempre são iguais. Os retângulos são paralelogramos cujas diagonais são perpendiculares. A linha E, o último, todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Terão um tempinho para resolverem esse exercício. Passamos para a correção do exercício número 2. Espero que tenham feito da maneira correta. Todo quadrado é retângulo. Afirmação verdadeira. Passamos agora para a linha B. As diagonais de um losango são congruentes. Falsa. É falsa porque as diagonais de um losango são congruentes só no caso do quadrado. A linha C. Os ângulos de um paralelogramo sempre são iguais. Afirmação falsa. Há casos em que são iguais e há casos em que são diferentes. A linha D. Os retângulos são paralelogramos cujas diagonais são perpendiculares. A afirmação é falsa
pois nem sempre as diagonais são perpendiculares. Há casos em que são perpendiculares e há casos em que não são perpendiculares. A linha é: todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Afirmação verdadeira. Antes de terminar a aula, passamos agora para a síntese. Vimos quadriláteros. Dentro de quadriláteros, nós classificamos os quadriláteros da seguinte forma: paralelogramos, trapézios e não trapézios. Dentro dos paralelogramos, vimos retângulos, losangos, quadrados. Dentro dos trapézios, vimos retângulo, isósceles e escaleno. Assim terminamos a aula de hoje no programa Aprender a Estudar em Casa. Espero que tenham entendido a aula de hoje. Agora é estudar para aprender. Até a próxima!